levados diretamente para o hospital psiquiátrico quando é necessário. Nós não temos residência em Juí, que é a cidade que a gente mora, mas assim, ó, nós temos CAPS, Centro de Regulação de Leitos, quando precisa de internação, equipe matricial de capacitação da rede, e trabalha especificamente com a rede básica. Então, eu acho que é uma estrutura extremamente importante, porque se ele vai para o hospital, ele passa pela central de regulação, ele volta para a central de regulação, seja dependente químico ou transtorno mental, e de lá ele vai ser referenciado para aquele serviço que ele saiu. Então, eu acho que é uma questão que de estrutura, e eu gostaria, para isso, que a gente tem um espaço que nós não conseguimos, às vezes, colocar a pessoa, o programa Volta para Casa tinha que ser revisto esses dois critérios e que impossibilita de se auxiliar quem tem menos de 2 anos. Ninguém, aqui eu tenho as minhas colegas, ninguém em Juí fica mais do que 60 dias dentro de um hospital. Ninguém, nem dependência química, nem transtorno mental, então muito menos. E a gente às vezes não tem aonde colocar e ajudar. Então eu gostaria que esses critérios fossem ressaltados. Se houver a concordância das pessoas. Né? Assim, eu não sei porque a gente tem uma previsão de tempo, né? Existiram algumas colocações que, assim, eu anotei algumas coisas aqui, eu acho que vale a pena a gente pensar como recomendações. E eu acho que para não interferir no andamento, eu vou me colocar à disposição também para esclarecer algumas dúvidas. Eu acho que a gente pode aproveitar mais para tentar trazer as recomendações, porque como a gente vai gerar um documento, eu acho mais proveitoso, na verdade, né? Então, acho que dando continuidade, Nádia, acho que a gente pode chamar os outros grupos, né? E eu vou ficar até o final também, se alguém tiver alguma dúvida e quiser conversar comigo, eu tô aqui. Eu só quero salientar 2 coisas. Uma é que a gente chamou o Ministério da Habitação, recebeu uma resposta, não podemos ir e pronto, nenhuma abertura para... E aí a gente encaminhou para o Ministério, que fez uma outra tentativa e não recebemos nenhuma resposta de novo. Então, assim, o pessoal está vivendo isso. Nessa busca, eu acompanhei um pouco e essa dificuldade da interlocução com o Ministério da Cidade. Mas uma coisa que eu acho que não dá para deixar é a questão, e apareceu na pesquisa, a questão da supervisão das moradias. Aí entrou uma discussão com a própria política. Mas já tem a supervisão do CAPS, que a CAPS faz parte da rede. Eu acho que são diferentes supervisões. Então, assim, isso muita gente falou em muitos lugares e eu acho que tem que demarcar essa questão de supervisão. Assim como tem supervisão para os CAPs, de fazer um ministério criar isso. Então, eu agradeço aos colegas que participaram dessa primeira mesa e vou chamar, então, os... Obrigada, Gisele, obrigada. Os próximos facilitadores das oficinas. Da oficina 1, já está aí o Rafael, das redes sonoras. Então, a Cristiane, que já está aí, que é da oficina... Pode passar para cá, oficina 7, a cidade, com tudo que ela se oferece. Tá. A Vera da Economia Solidária. Desculpe. Gente, é que são 2 coisas. Peraí, só um pouquinho, deixa eu me organizar aqui. Tá, a cidade... A Kátia. Isso, tá. Qual é a fechamento? É a 8 ou a 9? Isso, a 9. A 8, as cidades, utopias e desafios. Isso, a Vera. E a oficina 10, manicômios judiciários, que é a Função, por favor. E a gente faz mais uma rodada, depois abrimos para debate e questões que acharem que ainda não forem privilegiadas, a gente depois vai compilar.
10 minutos de apresentação do que apareceu nas oficinas e depois eu vou ficar de controladora do tempo, que a Gisele agora começar, então eu vou aí apresento a oficina. Bom, a oficina que eu estava, acho que complicando mais do que facilitando. A cidade com tudo que ela lhe oferece, possibilidades de intervenção e o cuidado de saúde mental. Nessa oficina estava o Gilberto, que é veterinário, e a Iazana, que é arquiteta. E a gente começou conversando um pouco sobre isso, né? Sobre o encontro aqui que a gente está fazendo e sobre a gente poder ter uma oficina da saúde mental em que a gente tem uma arquiteta e um veterinário, né? E de que como isso é uma conquista, né, dessa nossa trajetória, onde a gente muitas vezes se reunia só entre profissionais da saúde e que hoje a gente pode então ter esse encontro desses diferentes saberes e de como isso também estava acontecendo aqui no encontro. A gente fez uma pequena avaliaçãozinha assim, do encontro, mas porque a gente estávamos todos muito alegres e acho que a gente queria também poder marcar isso. Então acho que hoje também, como é o último dia, vale compartilhar com vocês. Bom, aí feito isso, a nossa comemoração, a Iazana, que é arquiteta, começou a nos trazer o ponto de vista não só de um arquiteto, mas de uma certa arquitetura, né, sobre o que é o habitar. E ela começou nos perguntando, quando eu falo habitar, o que vem à cabeça de vocês? E todo mundo imediatamente disse casa. Ela disse, eu arrisco dizer que casa e a imagem aquela casinha de 2 águas, né? E surpreendentemente era essa imagem mesmo que todo mundo tinha na sua cabeça quando a gente fala habitar, né? E aí ela foi nos mostrando, né? A gente ficou com isso, né? Com essa imagem que seria a nossa imagem hegemônica do que é o habitar, né? E aí ela pôde nos mostrar ao longo da oficina como a gente está reunido para desconstruir essa imagem em nós, né? E poder então inventar outras casas, né? E ela foi fazendo isso, desconstruindo então o habitar como uma função e nos dizendo que habitar é expressão e não função, né? Então ela explicou isso, de que se a gente pensa que o que define, o que faz com que uma casa seja uma casa que a gente diz, né? A gente entra numa casa e a gente diz, isso aqui é uma casa, né? Às vezes a gente entra numa casa e diz, isso aqui tem alguma coisa que não... O que é essa diferença, assim, né? E aí ela vai dizer então que não é a gente, porque numa casa a gente come, a gente toma banho, que são as funções, e não que isso não seja importante, não que a gente não tem que fazer isso, né? Mas que não é isso que faz aquela diferença que quem trabalha com residências conhece muito bem. Isso que eu estou falando, é uma coisa meio nominável. Assim, né? Aí ela
ela nos trouxe o exemplo de um passarinho, que é um exemplo do Deleuze, do Guattari, de um passarinho que ele faz na floresta. Né? Na floresta tem, tem umas folhas que de um lado elas são marrons e de outro lado elas são verdes. Né? E esse passarinho, ele, quando as folhas caem, ele vai lá e vira as folhas, quando elas caem com o marrom para cima, ele vira as folhas com o verde para cima e faz um recorte, né, no chão da floresta de folhas verdes. E depois que ele faz isso, ele vai para cima desse tapetinho verde e canta. E aí ela diz, bom, a gente também é passarinho. Então, é isso que ela estava chamando de expressão e de construção de um território. Bom, vou passar para o segundo. Foi muito bacana também, eu vou falar aqui do Settemberg, que estava na nossa oficina, e ele trouxe o Settemberg de Manaus, e ele estava nos contando que lá em Manaus a desrazão, né, ela não é, continua não sendo, né, em muitos lugares da cidade, entendida como, ou significada como doença. Né, de que lá, então, as pessoas desarrazoadas, elas são, porque elas foram encantadas pelos botos, são psicóticos. Então, quero marcar isso, porque eu acho que é muito importante a gente realmente pensar sobre isso, sobre as políticas dos CAPs, sobre isso que a gente acha super legal, acha que a pessoa é psicótica. Né? Então, lá em Manaus, eles entendem assim. E estou falando isso porque a gente... essa questão de por que a gente insiste de que não pode ficar só entre o pessoal da saúde. Né? E aí o arquiteto, a veterinária, e aí Manaus, que entende que as pessoas são encantadas pelos botos. Né? E isso porque a gente expande o mundo da gente quando a gente pode olhar para ele, isso a gente falou na oficina, no início da oficina. A gente pode ver um mundo de diferentes modos. Né? A arquiteta falou isso, ela disse, eu percebo o mundo de outra maneira. Né? E o veterinário, o Gilberto, eu vou emendar, falou isso, o Gilberto percebe o mundo a partir da relação entre as pessoas e os animais. Né? Ele percebe o mundo a partir dessa relação. E ele faz um trabalho, ele é da vigilância sanitária, ele faz um trabalho aqui em Porto Alegre, nas residências. Ele foi chamado para fazer esse trabalho, porque tinham várias pessoas lá